Boa noite a todos e vamos começar com muita fé, pedindo a presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, te aclamar. Deus trino de amor, Deus trino de amor. Que a graça de Deus esteja conosco, pela intercessão do Espírito Santo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Começamos então hoje a nossa primeira aula. E que aula! Quem vai estar conosco nos auxiliando aí é o Jorge. Ô Jorge, fala um pouquinho de você. Quem que é o Jorge? Eita, José, então vamos começar. O Jorge tem 31 anos de idade, mas uma pessoa jovem, jovial, que se mantém jovem porque a juventude é algo que não está na idade, é algo que está no modo de vida que a gente leva. Sou professor, trabalho no Joel, já, uns 3 anos, acho que é mais ou menos isso, mas já sou professor há quase 10 anos. Católico, né, nascido católico, batizado, crismado, fiz primeira comunhão, enfim, pratico, né, a religião como tem que ser. Claro, sou leigo, a gente segue, tenta fazer tudo certinho, e como todo mundo, né, José, que quer tentar cada vez ser uma pessoa melhor dentro da nossa religião. Esse é o Jorge, me identifico como sendo católico. Não católico de boca, porque hoje em dia as pessoas falam tanto, né, sou católico, mas às vezes não entende, não procura saber, não procura praticar. E é o que eu me vejo, assim, me vejo muito feliz sendo católico. O que mais? Gosto muito da minha profissão, moro em Presidente Prudente já há uns 10 anos, né, sou nascido em Panorama, estou nesse momento aqui em Panorama, por conta da pandemia e de toda essa situação que a gente está vivendo aí. E é isso, vamos levando a vida. Parece que você perdeu 2 entes queridos agora recentemente, Jorge. Pois é, José, na verdade 3. 3 porque sábado agora... Fala os nomes para mim que eu vou entregar para o Padre Marcos. Inclusive eu vou abrir o grupo do WhatsApp esse final de semana, eu vou abrir o grupo porque ele vai rezar um ano pelas almas do purgatório. E as pessoas que quiserem colocar os nomes dos entes queridos lá no grupo do WhatsApp, coloquem. Eu vou fazer um print lá, vou copiar e vou mandar para ele em Curitiba, para o Santuário da Divina Misericórdia. Ele vai rezar um ano, ele vai colocar no altar. Então me fala para mim, Jorge, o nome das 3 pessoas, por favor. Isso é maravilhoso. Então eu tenho a minha tia, né, que é a tia Alice. Alice faleceu... Me dá o sobrenome. É Alice? Alice Ezequiel da Silva. Tá bom. É Alice Ezequiel da Silva, moradora de Dracena também, e o marido dela também, Dionísio. E foi coisa de 3 dias de diferença, perdi a tia, depois perdi o tio. Certo. E recentemente agora em Campinas perdi o meu outro tio, que é o José Ezequiel da Silva. Certo. Enfim... Mas tudo por Covid, Jorge? Tudo por Covid? Desencadeado pelas circunstâncias do Covid. Meus tios de Dracena não tinham nada. Não tinha nenhum sintoma mais agravante. O único fator de risco era a idade. Entendi. Já estava acima dos 70 anos. Mas meu tio de Campinas já estava em tratamento contra um câncer, mas
acabou contraindo também. Meus sentimentos aí, Jorge, vamos rezar pela alma deles, né? Com certeza, com certeza. Muito bem, Jorge. Rezar. Muito bem. Nossos sentimentos aí. É assim o nosso bate-papo, nós vamos conhecer a todos do curso até o final desse curso, porque nós vamos nos tornar uma grande família. Jorge, vamos dar início aí. Pode começar. Divina Misericórdia. Divina Misericórdia, o maior atributo de Deus. Então vamos pensar assim. O maior atributo de Deus, o que Deus tem de conceito de maior nele, por ele ser o Criador, por ele ser tudo, a maior característica dele, o que de melhor tem nele, e ele quer evidenciar isso, é a misericórdia. Então, a misericórdia dele é o que mais deixa ele feliz. Deus se encanta com uma pessoa que confia nele, que acredita que ele é capaz de dar uma segunda chance. O que entristece o coração de Deus é alguém que não acredita que ele pode dar uma nova oportunidade. Então, o maior atributo de Deus é a misericórdia. Miser significa miséria. Cord, coração. Apesar das minhas misérias, Deus me ama. Ou seja, Deus me ama com o coração dele. Cord, coração, apesar das minhas misérias. Com as minhas misérias. Muito bem, Jorge, vamos para frente. Vamos lá. Revelação da misericórdia. Visão geral da mensagem da Divina Misericórdia. Aula 1. Deus rico em misericórdia. É aquele que Jesus Cristo nos revelou como Pai e que ele, seu próprio Filho, nos manifestou e deu a conhecer em si mesmo. Convém recordar a este propósito o momento em que Filipe, um dos 12 apóstolos, dirigindo-se a Cristo, lhe disse: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jó 14, versículo 8. João. Jesus respondeu-lhe deste modo: há tanto tempo que estou convosco e não me conheces. Quem me vê, vê o Pai. Tá bom, essas Jorge, palavras... Jorge, ok. Na verdade, Jesus é o Filho, o Pai é o Criador e o Espírito Santo. Nós temos Pai, Filho e Espírito Santo. O que acontece? Que Jesus também é Deus. Jesus, nós falamos, ele é o rosto divino do Pai. Então, Jesus, quando se junta no amor, se nós pegarmos o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os três se abraçarem, é um só. O amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quando se unem, formam a Santíssima Trindade, um amor só. Quem vê Jesus, vê o Pai. Jesus veio na Terra para revelar o rosto do Pai. Então, eu queria conhecer o Pai. Felipe falou: Felipe, quem me vê, vê o Pai. Porque eu vim representando a pessoa dele. Tudo que é o Pai é o Filho, tudo que é o Filho é o Espírito Santo. Embora cada um tenha a sua função. O Pai é o Criador, o Filho é o Salvador e o Espírito Santo é o Santificador. Pode continuar, Jorge. Estas palavras foram proferidas no último discurso com que Cristo se despediu dos seus no princípio da ceia pascal. Divina Misericórdia. O mundo está cercado de crises, ameaças, guerras, violências e injustiças. A humanidade parece cada vez mais afastada de Deus e de seus mandamentos. Jesus revelou a Santa Faustina que as almas, muitas vezes, sentem-se desanimadas diante de tanta maldade e impunidade. Minha filha, fala ao mundo da minha misericórdia, do meu amor. Diz à humanidade sofredora que se aconchegue no meu misericordioso coração e eu a encherei da paz. Reclina tua cabeça no meu ombro, descansa e fortalece-te. Eu sempre estou contigo. Jorge, quando tiver um D, é o diário 408. Ah, beleza. Pode continuar. Tá. Estou exigindo de ti atos de misericórdia.
que devem decorrer do amor para comigo. Deves mostrar-te misericordiosa com os outros, sempre e em qualquer lugar. Diário 742. Jorge, minha filha, fala ao mundo. Gente, estas passagens que está na primeira aula do livrinho do Cenáculo, é fantástico. Olha o que Jesus está falando para ela. Anuncia ao mundo a minha misericórdia. Fala para a humanidade chegar. Se aconchegar é o quê? O que era João? João tinha 14 anos quando ele se tornou discípulo, foi chamado para ser discípulo de Jesus. Ele era um adolescente. Naquela carência de jovem, o que ele fazia? Ele tinha muita dúvida, muito medo, né? Então, ele vinha e colocava a cabeça no peito de Jesus. João, Pedro é o discípulo amado. João é o discípulo que mais amou Jesus. João colocava a cabeça no peito de Jesus para ouvir o coração dele. Ele foi um dos privilegiados, sabe? Então, quando Jesus fala, aconchegue-se a mim, ele está dizendo para mim e para nós. Quando você se sentir cansada, olha lá, reclina a tua cabeça no meu ombro, no meu peito. Eu sempre estou contigo. Quando você não estiver bem, vem cá. Vem cá, fala, hoje eu não estou bem. Eu tenho uma amiga religiosa, a irmã Maria Engrácia, o Zé Antônio conhece bem, nós evangelizamos muito tempo junto, é minha mãe do coração, uma grande intercessora. Toda semana eu falo com ela. E ela disse que à noite, quando ela não consegue dormir, ela fala assim para Nossa Senhora, hoje eu queria dormir no seu colo. E aí ela fala, não estou conseguindo dormir. E aí ela senta na cama e ela fala, a senhora senta aqui. Fala, Jesus, senta do outro lado. E eu quero dormir no colo de vocês. Eu quero sentir a mão de vocês acariciando meu cabelo. E ela me conta, né? E eu creio nisso, que ela sente a mão deles acariciando o cabelo dela, que ela descansa, ela dorme no colo de Maria, quando ela não está muito bem, quando ela está muito angustiada ou não consegue dormir. Está aí um belo convite para dormir à noite. Se aconchegar no colo. E aí Jesus está dizendo, olha, eu gostaria muito que vocês viessem ao meu aconchego, aos meus braços. Descansa aqui, está cansado fisicamente, emocionalmente, vem cá. Eu acho linda essas passagens. Vocês vão ter esses slides depois, vão copiando o que vocês acharem interessante. O que tiver dúvida, anota, coloca nos comentários, que depois no final nós vamos tentar responder. Mas estas passagens são fantásticas. Posso continuar? Pode continuar. O Senhor Jesus se dignou manifestar de um modo extraordinário a Santa Faustina. Essa palavra, por favor, José Kowalska. Revelando-lhe a sua imagem como ressuscitado. Pinta uma imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a inscrição, Jesus, eu confio em vós. Diário 47-48. Desejo que esta imagem seja venerada, primeiramente na vossa capela, e depois no mundo inteiro. E em seguida, lhe fez uma promessa. Prometo que a alma que venerar esta imagem não perecerá. Prometo que também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos e especialmente na hora da morte. Diário Jorge, 48. Isso, Jorge, quero falar sobre isso que eu acho muito importante. Faustina tinha 7 anos, queria ser freira. Vamos conhecer um pouquinho da biografia. Quem perdeu vai voltando lá na aula passada. Aos 20 anos, ela quer ir para o convento. Ela trabalhou de babá nesse período todo, né, de empregada, de secretária do lar, depois de babá. Ela vai para o convento. Chega na porta do convento, ela fala para a madre, madre, eu quero ser freira. Ela falou, Então, como assim? Por quê? Ela falou, não, que eu sinto isso, um chamado desde criança, estava numa festa, na farra, e Jesus apareceu ensanguentado para mim e falou, até quando eu vou te esperar? Aí eu vi que eu tenho que vir mesmo. Ela falou, então faz assim, vai lá no sacrário, que quem manda aqui é o dono da casa. Vai lá e pede para ele. Se ele falar que é para ficar aqui, você fica. Aí ela vai lá no sacrário, fica um momento lá, aí volta. Aí a madre fala, e aí, o que o dono da casa falou?
Ó, senhora madre, o dono da casa falou que eu tenho que ficar aqui. E assim ela fica no convento. E aí, então, ela está um belo dia, depois de algumas semanas, lá no sacrário, ajoelhada, sozinha, rezando, de um lugar escuro, assim, do canto da capela, como se fosse uma porta, clareia uma luz, e Jesus, com o seu manto branco, descalço, com as mãos, com o rosto iluminado, aparece para Santa Faustina, a irmã Faustina, e fala para ela assim, olha, eu vou te mostrar como eu quero que seja pintado esse quadro. E fez o sinal para ela, uma mão no peito, uma mão abençoando, que são esses raios de misericórdia, o sangue e a água. Agora você veja, Jorge, Jesus aparece, claro que ela não viu o rosto dele, viu o brilho do rosto, mas ela viu a fisionomia de que era ele, né? Ele saiu do sacrário e se apresentou a ela. Agora ela chega na madre e fala assim, senhora madre, eu tenho uma coisa para falar para a senhora. Ela tinha acabado de entrar no convento. O que é? É que Jesus me apareceu e ele falou que tem que pintar um quadro. Ela falou, Jesus apareceu para você? Deixa eu ver, vem cá, encosta aqui. Tá com febre não, filha? Falou, não, madre, é Jesus mesmo, lá da Eucaristia. Ela falou, então tá bom. Só um minutinho. Foi lá no telefone, alô? Padre Miguel Sopótico? Bom dia, tudo bem? É a madre. Aqui das Irmãs da Misericórdia. Você sabe o que é? Eu tô com uma irmã aqui, a irmã Faustina, e ela acha que ela não tá bem. E eu queria que o senhor viesse aqui conversar com ela. Que ela disse que viu Jesus e conversou com ele. Aí o padre falou, ela deve estar com algum problema mesmo. Vamos lá. Fez uma reunião, sentou com ela. Fala, Faustina, o que aconteceu, irmã? Então, padre, Jesus me apareceu e ele disse para pintar um quadro. Que esse quadro vai ter dois raios. Um é o sangue, que justifica as almas. O outro é a água, que é o Espírito Santo, que é a salvação, que é a misericórdia, saindo do seu peito aberto que o soldado jogou a lança. Ah, é, Faustina? Ele apareceu para você? E por que ele não apareceu para mim, para a madre? Ela falou, aí tem que ver com ele. Mas ele falou comigo. Aí o padre falou, só um minutinho. Chamou a madre e falou, a coisa é pior do que nós imaginamos. Vamos ligar para uma pessoa amiga minha. Ligou para uma psiquiatra. Falou, alô, queria marcar uma hora para uma irmã aí que está vendo coisas. E chamou a irmã, levou ela com a madre lá na psiquiatra. Falou, olha, a psiquiatra falou, vamos fazer uns testes. E aí fez vários testes com ela, mandou chamar o padre e a madre e falou, vem cá, olha, impressionante, eu fiz testes aqui que qualquer pessoa que está surtando, ela ia corresponder. A irmã Faustina é perfeita, ela não tem nada. O padre saiu de lá e falou, então ela só pode estar falando com Jesus mesmo. Chamou ela num canto e falou, a partir de agora, você vai escrever tudo que ele falar. E aí se tornou o diário de Santa Faustina. Ela escrevia tudo que ele falava e contava para o padre. O padre se tornou o diretor espiritual. Vamos parar por aqui, depois continuamos na biografia. Cada aula nós vamos conhecendo um pouquinho mais da história. Continua, Jorge. A imagem. A imagem de Jesus misericordioso. Ofereço aos homens um vaso com o qual devem vir buscar graças na fonte da misericórdia. O vaso é a imagem com a inscrição: Jesus, eu confio em vós. Diário 327. Os raios do meu coração significam sangue e água e amparam as almas. Quanto maior o pecador, tanto maiores direitos tem a minha misericórdia. Diário 723. Muito bem, Jorge. Quando ela chamou um pintor e ela foi acompanhar a pintura do quadro, ela foi várias vezes. O pintor já não aguentava mais, era um pintor famosíssimo. Ele já não aguentava mais, porque cada hora ela falava que estava pior. Não, não é assim. A mão está errado. Ai, Deus, esse raio não é assim. E olha, o pintor chegou uma hora e falou, Faustina, irmã, se a senhora quiser, a senhora que pinta. Eu não aguento mais. E aí ela foi lá no sacrário, ela foi chorar, falar para Jesus, ninguém consegue te pintar como eu te vi. E Jesus falou para ela, Faustina, o mais importante não é as pessoas me verem, terem a certeza do meu rosto, porque ninguém vai conseguir me pintar. Jesus aparece glorioso em luz, você acha que alguém consegue pintar, Jorge? E aí ele diz para ela,
O mais importante é os raios saindo do meu coração, que jorrou sangue e água, e esses raios com a inscrição, Jesus, vírgula, eu confio em vós. Quando a alma, quando a pessoa agonizante, quando a pessoa triste, quando a pessoa se sentir o pior pecador, vai olhar para essa imagem, vai entender que eu abri o meu peito por ela. Abri uma porta dentro do meu peito para ela entrar no céu de misericórdia. Jorge, olha que coisa forte. Quanto maior o pecador, maior de Jesus para ela, maior tem direito à minha misericórdia. Isso é grandioso. Quanto maior o pecado de uma pessoa, quanto menos ela se sente digna, mais ela é querida, ela é amada, mais Deus espera e tem misericórdia para ela. Mais o coração do Senhor está aberto em misericórdia para ela. Tá? Ter em casa uma imagem de Jesus da misericórdia é um vaso. O que é um vaso? É uma graça. Então, no dia da festa da misericórdia, os quadros são abençoados, mesmo online. E você entroniza o quadro na sua parede. Pode ser qualquer tamanho. Quando esse quadro é entronizado, você tem na sua casa um vaso de graça. Veja tudo o que Jesus disse para ela através do quadro da Divina Misericórdia. Pode continuar, Jorge. Novena da Divina Misericórdia. Começar na Sexta-feira Santa. Através dessa novena, concederei às almas toda espécie de graças. Diário 796. Terço da Misericórdia. Prometo defendê-las durante a vida e na hora da morte, e estarei como salvador dessas almas. Este terço é o sinal dos últimos tempos. Diário 476, 687. Então, novena. A novena começa, tem muitas pessoas fazendo a novena já. José Barbosa, pode fazer a novena? Gente, se o mundo inteiro se voltasse em oração, o mundo inteiro parasse em oração, esse vírus já tinha acabado. É que tem meia dúzia rezando aqui, meia dúzia rezando lá e o restante festejando. Se o mundo inteiro se voltasse para a misericórdia, as coisas já tinham melhorado. Deus tem o poder de fazer qualquer coisa. Mas o correto que Jesus instituiu começa na Sexta-feira Santa, depois do beijo da cruz, aí começa a novena da Divina Misericórdia. Essa novena, cada dia tem um tema. As pessoas que fazem essa novena recebem muitas graças. É meia hora de novena. Nós vamos transmitir essa novena direto da paróquia Mãe da Igreja, mas todas as paróquias do mundo inteiro fazem essa novena. Qualquer igreja vai estar online fazendo. É graça sobre graça. É meia hora antes da missa, normalmente, ou no sábado e domingo às 15 horas, na hora da misericórdia. O terço da Divina Misericórdia. O terço da Divina Misericórdia, ele é um terço de salvação das almas do purgatório. Ele é para tirar os agonizantes de perigo de morte ou para fazer a pessoa descansar. Esse terço ele tem um poder de transformar a pessoa. Ele é muito poderoso. Não foi um homem que criou, não foi a Igreja Católica que criou. Foi Jesus que disse para ela como era para ser rezado. Então ele falou para ela assim, ó, vocês vão pegar na bolinha maior, vocês vão falar assim, ó, Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Ele falou para ela, e nas contas menores eu quero que reze assim, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós no mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós no mundo inteiro. E Faustina, quando encerrar esta oração, eu quero que reze, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Esse terço não foi uma invenção da igreja. O terço mariano, o terço das chagas, o terço das lágrimas de sangue, são terços maravilhosos e devem ser rezados. O terço da misericórdia é um terço que foi instituído pelo próprio Jesus. Para quê? Salvar almas do purgatório. Sabe aquele momento da última hora?
quando a pessoa está agonizando para a morte e não consegue descansar, ou ela precisa voltar e Deus vai dar uma nova chance, é hora de rezar esse terço. Nós temos milhares de testemunhos, porque esse terço agiu nessa hora. E também, Faustina, logo nós vamos ver nas próximas aulas, Zé Antônio já viveu essa experiência, eu já vivi uma experiência assim também na UTI, de uma pessoa que estava com risco, o médico disse, não volta mais, e na hora do terço da misericórdia, no meio do terço, a pessoa voltou. E é um grande amigo, muito querido, Zé Antônio conhece ele, e assim, é um terço poderosíssimo, esse terço da Divina Misericórdia. E Jesus disse que seria o último sinal. O que é o último sinal? Que ele seria um terço de resgate. Uma pessoa está perdida no mundo das drogas, do alcoolismo, o pai e a mãe já não sabem mais o que fazer. O que eu faço para salvar o meu filho? Reza o terço da Divina Misericórdia. Principalmente na hora da misericórdia, a hora que Jesus expira, a hora que ele morre, às 15 horas. Aí então o terço da Divina Misericórdia. Vamos lá, Jorge. O demônio treme e foge até o fundo do inferno, diante da alma que glorifica a bondade divina. Quando recitam esse terço junto a um agonizante, uma misericórdia insondável envolve a alma. Eu me colocarei entre o pai e a alma agonizante, não como juiz justo, mas como salvador misericordioso. Diário 1541. A humanidade não encontrará a paz enquanto se voltar com confiança... Enquanto não se voltar. Não se voltar, perdão. Com confiança para a minha misericórdia. Diário 300. A alma que mais me agrada é aquela que crê firmemente na minha bondade e tem plena confiança em mim. Concedo-lhes tudo o que pedes. Diário 453. Veja, eu concedo qualquer graça para a pessoa que não duvida que eu sou capaz de fazer. Olha o Deus que nós servimos. Deus não se agrada com pessoas que não acreditam nele, que não têm fé. Percebe que todos os milagres de Jesus, ele perguntava assim, você crê? Você acredita? Seja feito conforme a sua fé. A fé, ela é importantíssimo, essa confiança é importantíssima em todos os momentos. E no diário, tem um ponto que é muito importante, que é na hora da morte. Nós vamos ver isso depois em outras aulas, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Quando uma pessoa está para morrer, segundo Santa Faustina, e ela teve várias experiências, assim, Padre Pio também viveu essa experiência, Santa Teresinha também viveu essa experiência. Nessa hora, vem os anjos para buscar a pessoa, a alma da pessoa. Só que junto com os anjos, vem vários demônios. Por quê? Porque eles querem levar. Só que quando uma pessoa reza o terço da misericórdia, e a Santa Faustina, ela relata isso, os anjos vêm primeiro, os anjos estão ali esperando. É como se Nossa Senhora colocasse aquela alma no colo e falasse, aqui não, filho, aqui você não mexe. Santa Faustina estava numa situação em que uma das irmãs ia para o inferno. E era grave. E ela aparece, ela está muito doente, e ela aparece em sonho para Santa Faustina, dizendo para ela, reze por mim, que eu não vou morrer bem. E Santa Faustina vê ela indo para o inferno. O que ela faz? Ela vai para o sacrário chorar para Jesus. Fala, o que eu tenho que fazer para salvar ela? E Santa Faustina teve várias experiências assim. Graves, que a pessoa, por N motivos, escolheu ir para o inferno. E ela entrou no meio e falou, não, o que eu tenho que fazer para salvar ela? Por isso que é importante o terço da misericórdia. Por isso que é importante rezar pelas almas do purgatório. Jesus falou para ela, você vai ter que fazer um jejum. Você vai jejuar por ela. E ela fez um jejum, ela sonhou novamente e aquela irmã estava indo para o céu. Zé Antônio, pode abrir o microfone? Você que é especialista no diário, é isso mesmo? Verdade, José. Até eu estava lendo agora um pouquinho aqui no meu, uma situação em que Santa Faustina estava dormindo, e de repente ela foi acordada, né? E quando ela foi acordada, era por uma pessoa que estava agonizando
estava muito doente. E ela rezou para a pessoa. No outro dia, ela estava internada também no hospital, porque ela estava doente. E essa pessoa estava, assim, agonizando para morrer. E aí ela foi no quarto do lado, e a pessoa estava no quarto do lado. E ela viu a pessoa e diz no coração dela, olha, a pessoa é essa que você rezou. E eu não levei ela, porque você intercedeu por ela. E é esse terço que eu te ensinei. Tá aí, então, o poder do terço, né? A Assim, graça a gente, olha, aqui no terço da misericórdia. Estava com ele aberto agora aqui no diário, né? Quando ele falou assim, tá aqui. E aí ela entrou no quarto dela e eu vi essas palavras. Defenderei na hora da morte com minha glória toda alma que recitar terço, ou quando outras o recitarem junto no instante. Eles conseguirão por esse terço, junto ao aplacar-se a ira de Deus. A misericórdia insondável envolve a alma e abre as entranhas da minha misericórdia, movidas pela dolorosa paixão do meu filho. Então, esta é a hora da grande misericórdia. E esse terço, como você disse, é o terço das últimas horas, do último momento. E foi o próprio Jesus que ditou para Santa Faustina. Muito bem, José. Vamos continuar, Jorge. Catecismo da Igreja Católica 67. No decurso dos séculos, houve revelações denominadas privadas, e algumas delas têm sido reconhecidas pela Igreja. Elas pertencem ao depósito da fé. A função delas é completar a revelação de Cristo. Muito bem, porque muitas coisas que acontecem, não pensa assim que o Diário de Santa Faustina foi aprovado logo de primeira mão, assim. A coisa teve todo um processo. A Igreja não canoniza um santo assim rapidamente. Tem um santo que nós vivemos agora no nosso século, que ele é fabuloso, e que nós tivemos essa honra. Não sei se nós vamos ver outro, que é São João Paulo II. Ele é um santo que praticamente foi canonizado já em vida. O mundo inteiro amou São João Paulo II. As religiões do mundo inteiro. É o santo mais amado na história da Igreja, que nós vivenciamos em nosso século, chama-se São João Paulo II. Então, a Igreja tem o depósito da fé. Depois que a Igreja fala assim, essa pessoa é santa, esse diário é verdadeiro, é porque a Igreja estudou muito, ouviu muitas pessoas. A Igreja é muito, assim, prudente, demora bastante para tornar uma pessoa beata. Primeiro um servo, né? Depois uma beata, depois um santo. Tem que ter milagre, tem que ter história de vida, tem que ter testemunho de pessoas. Tem um estudo grande, demora muito tempo. Então, o diário, ele chegou para nós, graças a Deus. Mas já está escrito há muito tempo já. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa revelação do diário e esse depósito da fé. Pode seguir, Jorge. Vaticano, 30 de abril de 2000. Papa São João Paulo institui a festa da misericórdia divina para toda a Igreja e solenidade da canonização de Faustina Kowalski. Fora da misericórdia de Deus, não há outra fonte de esperança para a humanidade. No dia 17 de agosto de 2002, no Santuário da Divina Misericórdia, em Cracóvia, Polônia, o Papa São João Paulo II realiza o ato solene da entrega do destino do mundo à Divina Misericórdia. Vocês se lembram que o Papa instituiu o ano da misericórdia aí, né? Nós ficamos o ano inteiro, tinha a Porta Santa. Quantas graças recebemos através da Porta Santa? Mas olha, para falar de São João Paulo II, precisaríamos de um outro curso, porque ele é maravilhoso, né? Igual ele não existiu, igual ele não existirá, segundo o Diário de Santa Faustina. Da Polônia sairá a centelha
que será a última, que incendiará o mundo e preparará a segunda vinda de Jesus. Então, se você espera sinal de que está muito próximo à vinda de Jesus, olha para São João Paulo II. Claro que os nossos olhos talvez não vejam Jesus nas nuvens, talvez nós vamos antes, muitos já foram, mas que São João Paulo II é um sinal, é um marco nessa revelação, não só de Santa Faustina, mas nos segredos de Fátima e na história da Igreja. São João Paulo II marcou, não desmerecendo nenhum papa, porque cada um tem a sua função, tem a sua representação dentro da Igreja. Mas esse é o último papa, o Papa da Divina Misericórdia. Posso continuar? Tá. Todas as almas que louvarem a minha misericórdia e divulgarem a sua veneração, estimulando outras almas à confiança em minha misericórdia, essas almas, na hora da morte, não sentirão pavor. A minha misericórdia as defenderá neste combate final. Diário 1075. Tem pessoas que estão agonizando. Já aconteceu muito comigo isso, com o Zé Antônio e com outros missionários. As pessoas convidam nós para irmos na UTI fazer oração. Já entrei muito na UTI. Já vivenciei muitas coisas assim, fortes. A pessoa está agonizando, sabe? Gemendo de dor, ai, ai, ai. E você pega na mão dela assim, Jorge, e começa assim, ó. Eterno certo. Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, vosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados do mundo inteiro. Jorge, a pessoa dá um suspiro assim, ó. Você sabe sabe o que estava faltando para ela? Aquela paz que não tinha? Porque tem muitas situações que levam a pessoa a não partir. Mágoa, apego a coisas materiais, ou a própria família segurando, sabe? Deus é muito misericordioso. Queria mais tempo para falar sobre isso. Mas quando uma pessoa está pronta para partir, você sabe que ela está sofrendo há muito tempo, libera. Fala assim, Senhor, se for para ficar sofrendo assim, pode levar minha mãe. Eu sou grato, eu não queria que ela fosse, mas para ver minha mãe nessa situação, e tem gente egoísta que prefere ver a pessoa sofrendo. E Deus, como Ele é misericórdia, Ele é bom, muitas vezes Ele segura muitas pessoas em sofrimento, por conta de não ter a entrega. O terço da Divina Misericórdia é a entrega que eu preciso fazer ou para a pessoa voltar, como nós já oramos e pessoas voltaram para a família, ou para a pessoa descansar. Porque na hora da morte é um combate, segundo o Diário de Santa Faustina. Bora lá. E cada definição que eu leio, pelo menos, né, que a gente vai vendo junto, vai analisando, é mais nuance ainda dessa misericórdia tão grandiosa, né? A gente não imagina tão grande como é grande a misericórdia divina. Então, é muito legal. Que toda alma glorifique minha bondade. Que a alma fraca, pecadora, não tenha medo de se aproximar de mim. Pois mesmo que os seus pecados fossem mais numerosos que os grãos de areia da terra, ainda assim seriam submersos no abismo da minha misericórdia. Olha o que eu acabei de falar, é grandioso demais, né? Aproxima o seu ouvido junto do meu coração. Esquece tudo a mais e medita sobre a minha inconcebível misericórdia. Diário 229. Festa da Divina Misericórdia. Nosso Senhor pediu uma solene festa. Desejo que o primeiro domingo depois da Páscoa seja a festa da misericórdia. Jesus afirmou que nesse dia estão abertas todas as comportas divinas pelas quais fluem as graças. Diário 49. Desejo que a festa da misericórdia seja refúgio e abrigo para todas as almas, especialmente para os pecadores. Derramo todo um mar de graça sobre as almas que se aproximam da fonte da minha misericórdia. A alma que se confessar e comungar alcançará o perdão das culpas e das penas. Importante aqui, no dia da festa, né, porque começa na sexta-feira santa, 9 dias encerra no domingo, primeiro domingo depois da Páscoa, né? O que acontece? Nesse dia, ele está falando aí,
né? Eu sou professor de língua portuguesa, eu vou interpretar o que está escrito aí. Ele está dizendo assim, eu não vou negar nenhuma graça para ninguém nesse dia. Esse é o dia chave. Esse é o dia do refúgio em mim. Vou derramar um mar de graças nesse dia. Eu preciso que você esteja confessado, em comunhão, porque a maior presença real de Jesus na terra é a Sagrada Eucaristia. E aí ele diz assim, que nesse dia, todos os pecados serão perdoados e as penas. E aí o padre Marcos falou que nós vamos nos tornar um bebê na festa da misericórdia. Ou seja, não tem mais pecado desde quando era bebê. Olha que coisa forte, Jorge. Isso é real, os católicos precisam saber disso, a igreja precisa, nós precisamos divulgar isso para os nossos familiares, para as pessoas, sobre esta festa. Nesse dia, Jesus está falando, aquele que meditar, que estiver confessado, comungado, ele pode pedir o que ele quiser. Claro que um pai não dá uma faca para o filho se cortar, para um bebê. O pai não dá uma cobra ou um escorpião na mão do filho, ele vai dar o melhor. Se ele não deu o melhor ainda, porque não era o melhor. Tem pessoas que não conseguem compreender isso. Mas ele está dizendo que nesse dia, um mar de graças vai ser derramado. E as penas serão reparadas. O que é pena? Pena é assim, ó. Todo pecado precisaria de uma reparação. Então eu briguei com o Jorge, eu magoei ele. Mas o correto seria o quê? Que eu pedisse perdão a Deus e que eu fosse procurar o Jorge e falar, Jorge, aquela hora eu fui muito grosso com você, você me desculpa, não queria ter falado aquilo, me perdoe. Eu reparei a pena, entendeu? Zaqueu falou para Jesus assim, Jesus escolheu ir na casa dele, um ladrão, e comer com o ladrão só Jesus mesmo, né? Ele senta na mesa do ladrão, e o ladrão ficou impactado, foi o homem mais santo que eu já conheci até hoje, o Nazareno. Multidões o seguia, veio almoçar comigo? Eu sou... Olha o que é misericórdia, Jorge. Ele falou assim, Senhor, Jesus não falou nada para ele. Eu roubei muita gente. E o que eu roubei, eu vou reparar. Isso é reparação, as penas. Eu vou reparar 4 vezes mais. No dia da festa da misericórdia, nossas penas serão reparadas. Você está entendendo, Jorge, o que é isso? Coisas que nós não reparamos há 10 anos atrás, 20 anos atrás, que nós deveríamos ter reparado, até com pessoas que já faleceram, no dia da festa da misericórdia, estas penas serão reparadas nesse dia. É muito forte isso. Você não precisa reparar mais, está reparado. Você volta a ser bebê de novo, como o padre Marcos disse. É muito lindo isso, né? Vamos para frente. Muito, muito mesmo. Hora da misericórdia, 3 horas da tarde. Às 3 da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores e aos menos... Tá certo, né? E ao menos por um breve tempo. Reflete sobre a minha paixão, sobretudo sobre o abandono em que me encontrei no momento da minha agonia. Esta é uma hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Nesta hora nada negarei a quem me pedir em nome da minha paixão. Diário 1320. Esta hora é muito sagrada. Eu tenho amigos que acordam às 3 horas da manhã. Jesus acorda. Então, se você for acordado, presta atenção que eu vou te falar. Se você for acordado às 3 horas da madrugada, 3 horas da manhã, não é à toa. Essa é a hora também da misericórdia. Às 3 horas da manhã, às 3 horas da tarde. Alguém está precisando de oração. Entenda uma coisa. Deus é criador e ele pode fazer qualquer coisa. Só que Deus não interfere na terra sem oração. Deus não faz nada na terra se não for por força de oração. Vamos entender isso? A oração é que movimenta o coração de Deus. Porque Deus nos deu livre-arbítrio. Deus não fez um boneco, um robô. Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Nós somos livres. Deus nos fez livres. E nesta liberdade do livre-arbítrio, para chegar ao coração de Deus é pela oração. Deus diz assim, ó Jesus, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei.
e vou cear, ou seja, vou morar no seu coração. Mas se você não abrir, eu não vou embora, eu fico batendo na porta, até você abrir. O demônio não, ele mete o pé na porta e entra. Jesus é delicado, Deus é delicado. Isto é a misericórdia, a hora da misericórdia. Esta hora, Jesus expirou, é a morte dele. Então, muitas pessoas podem estar precisando de oração nessa hora. O que Deus faz? Ele não pode ajudar aquela pessoa que vai se enforcar, porque ele não interfere. Mas ele pode interferir se alguém estiver rezando. O que ele faz, Jorge? Ele te acorda. Você está entendendo? Ele te acorda naquela hora, a sua oração vai salvar alguém que está em cima de uma ponte, que está com uma faca na mão, que está chorando, que perdeu o sentido da vida. A sua oração, o seu terço da misericórdia, salvará muitas pessoas que você não vai ficar sabendo. Mas quando você chegar no céu, Deus vai falar assim, vem cá, Jorge, está vendo essa turma aqui? De vestes brancas e palmas nas mãos? É as pessoas que você orou quando eu acordei você. Vai passar um filme. E você vai saber. Você quer saber uma coisa linda, Jorge? E é claro que eu estou falando com você, falando com todos. Quando nós chegarmos no céu, se Deus quiser, nós trabalhamos para isso, nós vivemos para isso. As almas que saíram do purgatório, elas se tornam intercessoras das pessoas que oraram por ela. Olha que lindo. Por exemplo, eu tenho uma pessoa lá que eu nem conheço. Ela precisa de 2/3 da misericórdia. Eu falo assim, eu vou rezar agora para uma pessoa que está precisando sair do purgatório e precisa de 2/3 da misericórdia. Vou rezar agora. Pronto. Ela saiu. Quando ela entra no céu e sai do purgatório, ela se torna intercessora de quem orou por ela. Você ganha um anjo no céu intercessor por você. Olha que bonito. Isso é lindo demais. Também está no diário, nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Mas é lindo demais. A hora da misericórdia, o coração de Jesus está aberto, está exposto. Às 3 horas da tarde, Jesus ficou na cruz do meio-dia até às 15 horas. Ele ficou agonizando. Ele morreu de falência múltipla dos órgãos. Jesus morreu de falta de ar. Foi morrendo os órgãos. A lança penetrou, derramou sangue, a água. O pulmão estava cheio de água. Ele tinha que ficar em pé, não conseguia respirar. O pulmão foi enchendo de água. Jesus morreu por asfixia e falência múltipla dos órgãos. Uma dor lacinante, uma dor terrível. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente em outras aulas. Mas para entender que ele foi capaz de tudo isso por amor. Ele morreu em nosso lugar. Então, essa hora, olha o que Jesus está dizendo. Nesta hora, nada negarei a quem pedir em nome da minha paixão. Tá aí, então, divulguem a divina misericórdia. Muito bem. Vamos lá para as perguntas. Jorge, eu vou chamar primeiro a professora Amanda. Professora Amanda, está aí? Olá, boa noite. Boa noite, professora. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Fala rapidamente aí. Se é casada, se tem filhos. Fala um pouquinho de você. Sou casada, ainda não tenho filhos. Estamos tentando. Deus vai dar graça, Nossa Senhora. Olha, pede para Nossa Senhora. Eu vou falar para todas as mulheres que querem ser mães. Eu já preguei mais de 500 retiros aí. O Zé Antônio já me acompanhou uns 10 anos em missão. Mulheres que não tinham condições de engravidar, que talvez não seja o seu caso. Mas pede para Nossa Senhora. Nossa Senhora, ela entende de gravidez porque ela ganhou um bebê do Espírito Santo. Você quer entender mais de ficar grávida pela graça de Deus do que Maria? E ela ajoelha junto com você para atender o seu pedido, para pedir para Jesus. Maria não faz milagre, mas ela é a mãe de quem faz. E ela vai, com um jeitinho de mãe, e fala, tá faltando um vinho lá na Amanda, vamos dar um bebezinho para ela. Não importa, eu já orei por pessoas que o médico disse, não tem jeito. Foi para o médico, até coloquei no Facebook, a Maria Cecília, uma linda bebê, e o médico disse, essa mulher não tem como ter filho. Milhares de casos eu já presenciei de milagres pela fé e pela intercessão de Nossa Senhora. Mas muito bem, casada, né? Muito bem. Professora de matemática, e já estou chorando, certo, porque eu sou muito chorona. E tá muito gostoso, sabe? Tá muito gostoso assistir, tá muito gostoso aprender.
Aí eu sou muito chorona, e eu lembro do que aconteceu hoje com o irmão da Lê, do vídeo. E a mãe de uma amiga, na hora que falou do terço, a mãe de uma amiga tá com câncer na cabeça, né? Operou tudo, fiz as minhas famosas promessas. Ela saiu bem, tudo bem, se recuperou. Mas agora voltou o câncer e ela tá muito mal. E quando falou desse terço, eu pensei na hora nela, pensei em mandar para ela, depois que terminar aqui eu vou mandar para ela o terço, porque ela tá sofrendo bastante, sabe? E eu sou muito bravona com meus alunos, mas meu coração é uma manteiga. Obrigado. Aí a sua pergunta era essa, né? A primeira pergunta era para responder o que você estava achando do curso, não é isso? Parece que é isso, né? Sim. Muito bem. Obrigado pela sua participação. Obrigada. Sinta-se à vontade, tá? Em outros momentos, se quiser falar também, pede a palavra. Estamos à disposição aqui para aprender junto. Obrigado pelo seu carinho aí. Obrigado por ter me ensinado a usar dessa maneira, dividindo a tela. Eu consegui, tá vendo? Eu tinha feito, Amanda, umas letras mais bonitas, sabe? Mas na hora que eu passei para cá, a letra ficou no Arial, no normal. Mas deu para entender bem, né? Obrigado. Tá lindo. Deus abençoe a sua família. Vou chamar agora mais uma convidada de hoje para fazer uma outra pergunta e responder, que é a Eliane Costa e o Jairo. Eles estão em casa. Pode abrir o microfone para responder a pergunta de vocês aí, da nossa aula de hoje, encerrando a nossa aula. Vamos lá. Olá, boa noite a todos. É um prazer aí participar desse curso. Também estou aprendendo, sou leiga, né? Tenho muito que aprender ainda nessa catequese aí da vida, mas eu estou gostando bastante. E o José pediu para que eu me expressasse aí com as minhas palavras, porque também não sou nenhuma entendida no assunto, porque é que Jesus, né, veio com força aí, como Jesus misericordioso nesse momento. Então, o que eu penso disso, né? Então, a meu ver, né, o primeiro mandamento aí da igreja, né, é amar a Deus sobre todas as coisas. Que bom seria se fosse seguido, né, por todos nós. Mas a gente percebe que as pessoas, né, algumas pessoas, né, elas procuram Deus quando? Nos momentos difíceis, né, nos momentos de agonia, nos momentos que ela não consegue sair de uma determinada situação, de um determinado problema, de uma dor, aí ela busca Deus naquele momento. Mas quando está tudo bem na sua vida, né, quando está com saúde, nos momentos de alegria, muitas vezes não lembra de Deus, né? E pensando nesse momento que todos nós estamos vivendo, né, esses momentos difíceis, tempos difíceis, né, quem é que não está sofrendo por algum motivo? Né, seja por uma perda, seja por medo, preocupação, insegurança, doenças diversas que essa pandemia nos trouxe, né, doenças da alma, quantas pessoas com ansiedade, com depressão, que estão aí sofrendo, acho que de uma forma ou de outra, todos estão sofrendo, preocupados, né, então se é na dor que muitas pessoas buscam esse Deus misericordioso, agora ele veio nos mostrar na dor, né, o quanto que ele é importante na nossa vida, o quanto que ele acalma, nos traz paz, consola, né, e nos aproxima cada vez mais dele. Infelizmente é na dor que muitos estão aprendendo, né, mas felizmente muitas pessoas estão percebendo isso, que é só através dele que a gente vai ter, né, essa fé, essa esperança em acreditar que dias melhores virão, essa força que a gente precisa para poder lidar com toda essa situação, né, e viver um dia de cada vez aí com fé em Deus. Então eu percebo isso, que hoje as pessoas, né, principalmente a gente percebe aí nas redes sociais, tantas pessoas que usavam suas redes sociais para divulgar entretenimento, viagens, festas, né, só momentos de alegria, hoje essas pessoas usam as mesmas redes sociais para rezar, para agradecer, para pedir, né, para divulgar, para fazer novenas, enfim, né, os tempos pedem. Deus veio mostrar para nós o quanto que ele é o principal nas nossas vidas, né, que só ele é que vai dar essa força aí que a gente está precisando nesses momentos. Então, é isso que eu entendo. Obrigado, Eliana, pela participação. Um abraço para o Jairo aí, que está aí do seu lado.
Obrigado a todos os convidados. Vamos ouvir agora a Cissa, que tem uma pergunta também, que faz parte da aula, que eu já passei para ela. Toda semana vamos convidar 5 pessoas para fazer parte da aula, claro, se quiserem, né? Vamos chamar a Cissa aí, querida. Qual que é a sua pergunta para nós? Perguntou o que foi que eu mais gostei, né? Então, na aula, né? Eu gostei muito de participar, eu gostei de tudo que eu escutei, eu gostei de saber que eu estou estudando uma santa jovem, né? Assim, ela é nova, eu fui procurar, né? Quando você falava, porque eu tenho meus santos de devoção, né? Eu tenho um pequeno altar aqui em casa, mas eu tenho vários. Eu sou muito, muito chegada em Santa Filomena, sabe? Santa Rita de Cássia, aí eu tenho Nossa Senhora Aparecida. Então, se pensar, eu tenho uma lista. E a Santa Faustina é muito nova na minha vida. Então, eu fui ver, falei, nossa, ela é nova, né? Ela morreu jovem, e eu gosto do que eu ouço, né? Então ela diz assim, é uma santa que conheceu o céu. Eu não sei de nenhuma santa que conheceu o céu, né? E essa história do inferno aí mexeu muito comigo. Eu achava assim, pecador vai pagar seus pecados no inferno. Aí eu escuto aqui, não. É verdade. Fica no inferno quem quer, não é? Espera um pouco, quem que quer? Aí, a Santa Faustina diz assim, que Deus não nos força a nada, né? Eu é que sei se eu aceito a graça dele ou não. E aí eu lembro que isso é livre-arbítrio, que hoje você está falando bastante nisso. E o que eu gosto aqui, de escutar coisas que fizeram parte da minha vida, né? Palavras que me levam a momentos felizes demais. Estudei em colégio de freira, sabe? E o padre Aragão, a irmã Cecília não saíam da casa da minha mãe. E eu gosto de estar aqui estudando e ver que as palavras bíblicas nunca perderam o valor, né? E elas são mais atuais do que nunca, né? Então, a gente fala muito em livre-arbítrio, livre-arbítrio. Puxa, nada mais é do que eu aceitar ou não, né? É a minha liberdade de aceitar ou não. Então, eu gosto muito do que eu ouço aqui, eu estou muito feliz em participar. É isso. Obrigado, Cissa, pela sua participação. É outra chorona também, vovózona querida. Isso aí, eu conheço essa daí, é uma avó, é uma pessoa, aparentemente, parece que ele é brava, você vai ver, ela é uma Amanda, é a Amanda. É uma manteiga. É a Amanda, é a Amanda. É o problema da Amanda. Olha, a gente é brava. É verdade, é só aparência. A pergunta do Jorge, olha a pergunta que traz a primeira aula, se eu não tive que estudar mais. Vai lá, Jorge, é a última pergunta. Nossa, José, eu tô aqui ouvindo, sabe? Tô igual a Cecília, como ela comentou, aprendendo muito, gente. Eu tô vendo que não sei nada. Tô aprendendo. Até que se eu falar alguma besteira aqui, me perdoem. Mas a minha pergunta, José, que responsabilidade. Que responsabilidade. De repente eu sou questionado no sentido, como você vê Jesus fisicamente e psicologicamente? Como você vê Jesus? E aí eu falei, não dá para escrever, não dá para falar, eu tenho que responder o que vem, né? O que a gente sente. Acho que no final das contas é mais simples do que a gente pensa. E essa pergunta, eu considero ela provocadora, só que ao mesmo tempo ela é libertadora. Ela é libertadora e ela nos faz pensar. Porque ela é muito situacional, muito intimista. Poxa vida, como que eu vejo? Como que é a minha visão? Qual é a minha visão de mundo? Eu tenho a minha visão, o outro tem a visão dele, então mexe muito, né? São questões muito amplas. E aí eu chego na seguinte questão. Eu preciso identificar Jesus. Eu preciso saber quem ele é. Eu preciso ter a imagem e saber que aquele é Jesus. Então, quando Jesus vem ao mundo, quando o Pai, né, manda seu Filho para que ele seja imagem e semelhança, é para que o homem reconheça nele
um homem que, na verdade, é o rei, né, que é parte da Santíssima Trindade, mas que desce a nossa pequenez para que a gente possa enxergá-lo, porque senão a gente não identificar. E aí, como eu vejo fisicamente? Fisicamente, ele é branco, ele é jovem, ele é de olhos azuis, cabelos longos, mas a gente tem toda uma questão histórica, a gente tem toda a questão da igreja, a gente tem todas essas questões que volta no que eu acabei de falar. A gente precisa identificar, a gente precisa ter peraí, vamos voltar na história, onde Jesus veio e de onde ele estava. E aí eu penso que não pode parar por aí, a gente tem que transcender. Então tem aquela figura de Jesus, que a gente conhece histórica, né, Jesus histórico, e tem o Jesus que, como eu falei, é parte da Santíssima Trindade. Ele é mais que isso, ele é onipresente, onisciente, onipotente, então ele está em toda parte. Então Jesus pode ser qualquer pessoa do meu dia a dia que vem me trazer uma palavra. Jesus vem na personificação do que ele quiser ser. Então, para mim, eu não me prendo nessas questões do fisicamente. Para mim, Jesus, ele pode estar... Gente, Jesus pode ser o vento que sopra. O vento que sopra no meu rosto, entendeu? Então, quantas vezes na nossa vida a gente sentiu Jesus sem precisar ver e a gente nem sabe disso? Então, começa daí a minha visão em relação a como eu vejo Jesus. Como eu imagino ele psicologicamente, não tem outra resposta a não ser sentimento. Jesus é um sentimento, e o maior e o mais bonito de todos os sentimentos, o amor. Então, é a resposta que me vem. Como que Jesus é psicologicamente? É amor. Porque não o amor de Camões, que tudo suporta. Não, é o amor que transcende, é o amor que vai ao encontro. Porque eu não tenho que suportar, eu tenho que deixar, eu tenho que dar o livre-arbítrio que foi falado agora há pouco. Eu vou ao encontro quando eu ofereço misericórdia, mas eu espero, né? Eu induzo, eu não imponho. Então, seria a minha resposta para essa pergunta, José. E você me provocou quando você me falou disso. É que cada aula, vocês vão ver a hora que pegar o livrinho, se Deus quiser, na aula que vem, se Deus quiser, já chegou os livrinhos. Já chegaram, tem 3 ou 4 perguntas, então eu vou pegar 3 ou 4 pessoas para provocar essas perguntas. Isso daí seria um debate se estivéssemos ao vivo, né? Se estivéssemos juntos, que seria o ideal. Mas vamos lá. Jorge, você está certíssimo, mas vamos fazer um estudo assim bem rápido, e foi assim, você acabou de fazer uma explicação e o padre Marcos entrou na sala, o padre assistiu você. Aí o padre vai dar a bênção já para nós, e ele vai me corrigir se eu estiver errado. O povo judeu, Jorge, quando eles vão sepultar uma pessoa, eles colocam numa mortalha. É um lençol fino, chama sindom. E eles enrolam. Jesus ganhou o túmulo de José de Arimateia e ele ganhou essa mortalha, porque já estava comprada para ele. Então, cada judeu já tem o seu túmulo de pedra com a sua mortalha. Você entendeu? Já é costume. Então, Jesus ganhou, depois da morte, José de Arimateia doou o túmulo dele já com a mortalha. Colocaram Jesus envolto a um pano. Como ele foi flagelado. Quer dizer, o que é flagelado? Ele estava em carne viva, tinha mais de 5.000 cortes nele. Esse linho que cobriu ele, esse linho, imagina assim, Jorge, normalmente a pessoa ela é purificada com bálsamo, ela é purificada, ela é embalsamada, o judeu. Só que como foi, olha só, como foi às pressas, porque o descanso do sábado, né, no sábado, o primeiro dia da preparação da Páscoa, começaria na noite posterior à morte de Jesus. Por esse fato, as mulheres teriam deixado para perfumar e embalsamar o corpo no amanhecer do primeiro dia da semana. Então, Jesus morreu na sexta-feira, no primeiro dia da semana, no sábado de manhã, eles iriam fazer o embalsamento, e embalsamar Jesus. Só que o pano grudou, e aquela parte do rosto, do corpo, ficou no pano, que se chama o sudário de Turim. E lá em Turim, até hoje, na Itália, tem esse santo sudário com o rosto, com a imagem da Sagrada Face, e que ficou os traços de como ele é. Aí os cientistas foram estudar as marcas de sangue, é de judeu. Foram estudar, enfim, tem vários estudos, não temos tempo para isso. Mas ele tem 1,83 m de altura,
A barba e o cabelo, a barba bem feita, mas, assim, com barba, mas bem feita. O cabelo é longo, porque existe uma promessa narizeu, ou seja, nenhuma tesoura poderia cortar o seu cabelo. Essa profecia já tinha sido feita antes, como aconteceu com Sansão. Então, o cabelo de Jesus nunca foi cortado, ele tinha cabelos longos. Ele era jovem, ele morreu com 33 anos. Ele realmente tinha uma pele clara, mas ele, Jorge, pensa, ele andava onde? Ele ficava ali na margem do mar da Galileia, mar de Tiberíades, Genezaré, que é o mesmo mar que circuncida as cidades vizinhas. O Rio Jordão, que diz que é um afluente. Então, esse mar da Galileia, Jesus percorreu praticamente todas as cidades, evangelizando. Ele ficou muito tempo, nesses 3 anos, à beira-mar. Ou seja, Jorge, se ele era branco, ele ficou bem moreninho, porque ele tomou muito sol. E outra, ele ficava muito na montanha também. Jesus ficou 40 dias no deserto. Então, com certeza, ele tomava muito sol. Ele era uma pessoa de uma pele mais escura. Os judeus, é claro, mas ele era uma pessoa... Por causa disso, os cientistas afirmam que ele tinha uma pele mais escura. Fisicamente, então... O mouro, né, professor? Os mouros são mais morenos, né? E assim, eles falam também a questão da fisiológica dele. Jorge, os prostitutas, leprosos, ladrões, eram considerados pessoas amaldiçoadas. Uma pessoa doente, no tempo de Jesus, é considerada uma maldição. Ela ficou doente porque alguém pecou, ou ela, ou o pai dela, ou a mãe dela. Jesus vem, ele quebra os paradigmas. Ele come com prostitutas, ele perdoa prostitutas, ele abraça leprosos, ele almoça com Lázaro leproso, ele levanta uma prostituta pelas mãos que joga um vaso de perfume aos seus pés. Ele come na casa de Zaqueu, um ladrão. Ele chama para ser um discípulo dele, Mateus, também um cobrador de impostos, um ladrão. Jesus veio quebrar paradigmas, veio mostrar que o Pai amoroso ama mais o que está mais perdido. Nós somos amados, mas ele ama mais o que precisa mais. Porque é assim ou não é? A mãe e o pai não amam mais o filho que precisa mais? Jesus veio mostrar esse rosto de misericórdia. Isto é a grande misericórdia. Com certeza, ele era esse tipo de pessoa acolhedora, mãos que acariciavam, né? Quando ele fala para Faustina, vem cá, coloca a sua cabeça no meu peito, reclina aqui. O que você imagina? Uma pessoa carinhosa, né? Uma pessoa gentil, bondosa. Ele era muito carinhoso, muito gentil. E outra coisa, Jorge, e todos aí na nossa aula de hoje, encerrando. Aonde Jesus percorria, uma multidão seguia ele. Esse Jesus, ele era muito envolvente. Ele tinha um olhar, ele tinha um sorriso, ele tinha palavras que as pessoas queriam estar próximas. Sabe aquela pessoa que é gostoso estar perto dela? É Jesus. É gostoso estar perto de Jesus. Aí você pergunta assim, mas Jesus agora está no céu. Não, Jorge, Jesus é o que você falou. Jesus e Maria hoje é a Eliana, é a Cissa, é a Carmen, é o Jorge, é o Arnaldo, é o Francisco. Nós precisamos ser o rosto de Deus na terra de misericórdia. Jesus não pode vir aqui agir com misericórdia. Ele já fez você, Jorge. Ele já fez você, Amanda. Ele fez você, Silvia. Ele me fez. Eu tenho que ser o rosto de Jesus, os olhos de Jesus, o sorriso de Jesus para as pessoas que mais precisam. Porque ele conta comigo, ele conta com você. Um dia ele vai agradecer porque você foi, como São Paulo disse, já não sou eu. É Cristo que vive em mim. Um dia ele vai agradecer por você ter representado muito bem ele e a mãe dele. Isso é muito forte, não é? Isso é muito lindo. Vocês já ouviram alguém dizer assim já? Estou encerrando, gente. Ai, como é bom estar perto da Dona Maria. Ela traz uma paz tão grande. Aquela mulher nunca reclama, está sempre agradecendo. Ai, mesmo quando ela está sofrendo, parece que ela tem palavras boas. O que é que tem de diferente nessa pessoa? Jesus. O que tem a diferença de uma pessoa que chora e que tem fé e que ela tem sempre palavras de motivação, mesmo na dor, o diferencial é Jesus nela.
O que faz uma pessoa ser diferente da outra no planeta Terra não é o tanto de dinheiro que ela tem, mas o tanto de amor de Deus que ela tem no coração dela e a presença de Deus que transcende no rosto dela. E aí, então, vale a pena ser amigo de quem é amigo de Jesus, de quem é amiga de Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus não ressuscitou nenhum discípulo. Jesus ressuscitou um amigo dele. É melhor ser amigo de Jesus. Jesus ressuscitou Lázaro, morto há 4 dias. Sabe quem era Lázaro? Amigo, ele almoçava lá, ele jantava lá. Sabe onde a chácara que Jesus ia? Lá em Betânia para descansar? Chácara de Lázaro. Era lá que ele ia descansar. Sabe quem era Lázaro? Era um leproso. E fez uma chácara porque tinha um pouco de dinheiro e não podia morar no campo dos leprosos. Sabe quem é Maria? Irmã de Marta? Prostituta de leprosos. Aí, caramba, a casa que Jesus vai almoçar, que ele dormia à noite, que ele comia o pão da mão de um leproso, sabe quem era? Lázaro. Sabe quem era Maria de Betânia? Prostituta de leprosos. Aquela que joga o vaso de alabastro, uma vida inteira, que custava hoje aí mais de 50 mil reais esse perfume, e o vaso quebra, e ela joga. Essa é a amiga de Jesus, que ele nunca cobrou por ser prostituta. Ele nunca cobrou nada de nenhum pecador. Mas o pecador disse, a partir de hoje eu não quero ser mais pecador, porque eu fui amado de uma maneira tão maravilhosa, tão fantástica, que eu não quero mais essa vida velha. Eu tinha um amor que eu não conhecia. Sabe o que é o amor de Deus? É o amor ágape. Eu te amo sem precisar que você me ame. Eu não consigo te amar, você levou o meu filho, não tem problema. Eu amo por nós dois. O seu amor é limitado, o meu não. Se você não consegue me amar, eu amo por nós dois. Esse é Jesus de Nazaré. É claro que isso daí precisaria de um curso, Jorge. Esse aqui é o Santo Sudário. Eu falei. Eu falei que a pergunta não era... Esse aqui é o Santo Sudário à esquerda, como apareceu o rosto dele no pano de linho. Faz uma pesquisa, porque tem muito mais coisa, é muito legal. E como alguns pintores pegaram do sudário e transcreveram mais ou menos como seria. Aí Jesus falou para Santa Faustina, Santa Faustina, o importante não é o meu rosto, mas é os raios saindo do meu peito. E escrito, Jesus, eu confio em vós. Padre Marcos, boa noite. Aí na sala, padre, pode abrir o microfone. Pronto, parabéns. Desculpem meu atraso, mas com prazer escutei a pergunta do senhor, do Jorge. Anteriormente, Jorge. E agora a sua também, divagação, né? Bonita. Realmente, eu tive prazer, vou me gabar um pouco, não. Quando eu estive em Roma trabalhando lá, eu visitei Turim. E eles expõem de vez em quando, não frequentemente, mas tem alguns anos especiais, e fui lá, tive este privilégio de rezar, contemplar o sudário em Turim. Realmente, é coisa impressionante, sabe? E me lembrei agora do padre Michalenko, Serafim Michalenko, que faleceu no ano passado, acho que foi dia 3 de dezembro, me parece, não, agora, acho que é 3 de fevereiro, não, desculpe, 11 de fevereiro, na Nossa Senhora de Lourdes, faleceu o padre Serafim Michalenko, grande apóstolo desta identificação do sudário com a imagem pintado a mando da irmã Faustina. Ele diz que é perfeita sintonia, é perfeita, como se diz, a semelhança, e dá para colocar um em cima do outro e um se completa com o outro. Então, impressionante. E dizem que cientistas que aquele sudário foi um momento de como se fosse explosão, porque não é suor, não é impronta, não é impressão de suor, de sangue, nem desses aromas de mirra, não sei o que lá, a bálsamo, mas é como se fosse uma explosão de energia, um chamuscado, assim, como se fosse, de repente, o corpo de Jesus, né, quente, pegando fogo, bah, e deixou. É uma fotografia, né? Uma foto, como se faz uma foto. Então, tá bom. Agradeço e desculpem atraso e parabéns. O que devo abençoar agora? Já terminou?
Padre, eu vou pedir duas coisas para o senhor. O senhor já te considera um amigo, né? Um amigo querido. Não, Primeiro, não me coloca meus panos não, quentes, sabe? não, é fácil. Primeiro, é sobre o nosso livrinho número 1, que nós estamos esperando, já fazem 2 semanas, começamos a primeira aula hoje. Se o senhor puder ver para nós agilizar, para a semana que vem nós estarmos com ele nas mãos. Eu sei manual. É o manual, né? O manual. Tá eu acredito que seja problema de correio por causa da pandemia, mas o manual tem muito mais conteúdo, é gostoso as pessoas irem marcando, né? Sei. Se o senhor puder ver isso. A segunda coisa, nós temos muitas pessoas aqui, né, que perderam entes queridos, e o senhor disse que está rezando uma missa anual pelas almas do purgatório. Eu vou abrir o grupo do WhatsApp hoje e vou deixar o final de semana aberto para as pessoas colocarem o nome dos falecidos, pai, mãe, avô, tio, vó, coloca os nomes. Aí eu vou fazer no altar. Isso, vou fazer uma cópia. Aí o ano inteiro o senhor vai rezar pelo meu pai que já faleceu, pelos meus avós que eu não conheci. Se eles estiverem no purgatório, a sua missa vale mais do que milhares de terços, porque a missa é o corpo de Jesus. É muito mais... Não vou dizer que é mais forte, mas a excelência é a missa. A missa é por excelência, né? Por excelência. A vossa fé me ajuda, fortalece minha fé. Beleza, sim. Então vou pedir para vocês... Perdemos um bispo aqui do Paraná, perdemos um bispo, Dom Mauro, que eu conhecia, ainda quando era sacerdote, Dom Mauro, 66 anos. Ele é de Cascavel, eu vi a foto, ele é jovem, né? Bem jovem. Então, tá bom. Muito senhor, bem, então, eu vou pedir, padre, para as pessoas pegarem os objetos. Pega lá, Cissa, pega lá a fotografia da filha, do neto, vai lá pegar. Pega o copo com água, pega fotografia, pessoas que estão doentes. Vamos colocar agora os objetos sagrados que você quer abençoar, a imagem, o quadro, se você tem o quadro da Divina Misericórdia, algum livro, algum terço, enfim. Padre Marcos vai estender as mãos sacerdotais e, em nome de Jesus, nos dar a bênção, porque ele, em nome de Jesus, agora representa o céu para nós. Por favor, Padre, a sua bênção. Pela poderosa intercessão de Nossa Senhora Mãe da Misericórdia, todos os santos, especialmente aqueles que viviam e divulgavam a misericórdia de Deus, que Deus abençoe todos esses objetos, que sejam usados conforme a sua vontade e possam ser sinal da bênção e proteção divina para vocês e vossas famílias. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite e vou para outra reunião, porque a Eliane vai me dar conta. Se eu... eu vou para lá também. Padre, obrigado, viu? Deus abençoe e continue conosco. Não nos abandone. Parabéns para seu grupo. Nossa, apenas que me atrasei, mas tive aqui jantar junto com os meus irmãos, sabe? Comemos alguma coisa, mas já estou aí. Tá, obrigado. Bom. Que Deus abençoe. Boa noite. Obrigado, boa noite. Vai com Deus, Padre. Sua bênção. Obrigado pelo carinho. Manda a lista, vou rezar com prazer. Vou mandar a lista de todos os entes queridos. Obrigado. Quero agradecer a todos que estiveram conosco. E como o grupo do WhatsApp vai estar aberto, coloque o nome dos falecidos lá e também alguma dúvida. Fala, José Barbosa, eu ouvi um negócio lá que eu não entendi. Não tenha nenhuma preocupação, nem coloca lá. E aí eu vou entrar em contato com você e tentar tirar a sua dúvida, tá? Porque eu sei que aqui é tudo muito rápido. De repente, eu vou deixar também esses slides, que é muito, muito bom, né? Acredito que tenha ajudado bastante. E tudo que está nos slides está no livrinho. É uma cópia do livrinho. Então, vocês perceberam que é 1h10, 1h15, como a gente conversa depois, vai ter esse bate-papo. Mas eu acredito que vale a pena, né? É muito bem aproveitado. Você fala assim, demorou demais. A gente, às vezes, perde tempo assistindo filme, 2, 3 horas de filme que não leva a lugar nenhum. Às vezes, vemos tantas coisas que não acrescenta nada. E eu estou aprendendo muito. Eu acredito que vocês também, com coisas que vale a pena, principalmente nesse tempo de pandemia, estudar a misericórdia de Deus e conhecer esse Deus de misericórdia é muito bom, não é? Vale a pena. Então, nós já estamos abençoados. Muito obrigado a todos. Sintam-se abraçados. Um bom final de semana e até a sexta que vem para a nossa segunda aula.
Nós vamos ter um convidado especial que vai conduzir essa segunda aula e mais 5 pessoas que vão participar, que serão convidadas. Tchau, pessoal. Beijo. Tchau, Obrigado. tchau, beijo para todos. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Obrigado.